O pecuarista que entendeu que fazer a proteção quando o mercado está em alta, que isso significa garantir um preço mínimo alto, né? Você está segurando aquele preço. O pior cenário vai ser esse que você segurou. Entendeu tudo do negócio, né? A gente até fala aqui, faz uma analogia também, que o melhor momento para fazer o hedge é igual comprar guarda-chuva em dias de sol. Porque quando chover, é só você abrir, né? Imagine a gente comprar guarda-chuva quando tá chovendo. Vai estar caro, vai ficar só os ruins e ainda você vai se molhar todo. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo ao CanivetCast, o podcast da Nutripura Nutrição e Pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre gestão de riscos na pecuária, um assunto bem interessante. Para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de riscos de pecuária lá na Stonex Brasil, e o Neto Emiliani, que é o gerente de desenvolvimento de negócio da Nutripura. A Mariane é formada em Ciências dos Alimentos, lá pela Exalc, e o Neto é médico veterinário pela Uniderp, com pós-graduação em produção sustentável de ruminantes pela Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Turma, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, sejam super bem-vindos aqui ao CanivetCast. Vamos começar com as moças, né? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Esse pessoal aí de peso. Chamou nós de gordo aí, Neto. Ainda bem que ela chamou a gente de gordo e não de cabeludo, né? Mas pode deixar. É verdade. É difícil, né? Mas e aí, Mariane, como é que tá as coisas? Tudo certo, graças a Deus. Vamos mexer o doce. E aí, Neto, como é que estão as coisas, cara? Bom, primeiro agradecer, Paulo, pelo convite. Estou um pouco nervoso, mas estou muito contente de estar aqui. Vamos ver o que você aprontou pra gente aí nesse CanivetCast. Vamos lá, cara, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre gerenciamento de riscos e tal, mas antes de tudo isso, acho que seria legal se cada um de vocês aí pudesse contar um pouquinho da sua história, o que vocês fazem. Fala um pouquinho de você aí, Mariane. Bom, eu, como você comentou, eu formei na Gloriosa, né, na Exalc. Logo cedo eu fui trabalhar com pecuária, que inclusive hoje eu sou apaixonada, não saio desse ramo por nada. E inclusive eu trabalhei nos maiores centros de pesquisa, né, do país. E hoje eu trabalho em uma das maiores empresas do mundo, quando a gente fala em hedge de commodities, e ajudo aí meus parceiros a protegerem a sua rentabilidade. Um resumo bem breve do que eu faço. Muito bom. E conta um pouquinho de você aí, Neto. Bom, eu também sou médico veterinário, sou formado em Campo Grande, na Uniderp. Assim que eu formei, eu entrei no mercado veterinário, na indústria farmacêutica. Fiquei nela durante 16 anos, na mesma empresa, sofrendo lá um pouquinho. E já atendia o pessoal da Nutripura já, na parte de aditivos. E quando, ano passado, numa conversa com o Luciano aí, com a turma do pool, me chamaram para trabalhar nessa parte do gerenciamento desse pool de negócios aí que se chama Canivete Pool, né, da Nutripura. Sim, legal. E é interessante, né? A ideia até de trazer os dois tem muito a ver com isso, né? Como que o produtor pode se organizar para conseguir acessar alguns mercados e também como que ele protege, né, esse negócio. E aí eu queria já voltar para você aqui, Neto. Eu tava dando uma olhadinha aqui nos preços do boi gordo lá do CPEA e olha só que interessante, cara. Dia 10, nós estamos gravando esse episódio hoje no dia 11 de janeiro, mas no dia 10 de outubro do ano passado, o preço da arroba devia estar em torno de 304 e hoje esse preço está uns R$16 a menos. Quer dizer, a gente está falando aí que um boi de 21 arrobas deixa de faturar mais ou menos uns 350 pila. 350 pila aí vezes algumas dezenas ou centenas de animais é um dinheiro até que considerável, né, cara? Eu queria ver com você, Neto, que é o seguinte, cara, como que o produtor hoje, na sua visão, ele pode se proteger dessas variações doidas que tem aí, malucas, que acontecem no mercado, cara? Quais são as formas que você enxerga que ele pode fazer isso? Eu acho que o primeiro ponto que é o produtor entender onde que ele quer chegar, traçar um objetivo dele, falar assim, quanto que eu quero ter minha lucratividade no meu negócio, como que eu quero trabalhar. E em cima disso aí, ele trabalhar todo o sistema de produção dele com um planejamento estratégico bem feito e seguir a risca. Lógico, a gente sabe que tem pontos que tem algumas mudanças que acontecem no caminho, mas são os principais pontos. Após isso, ele buscar maneiras de se proteger, tanto na parte de alimentação dos animais, que é muito importante, como na parte de comercialização dos animais. Realizar contratos,
buscar seguros que possam proteger ele de mercado, lembrando que é muito importante que você tenha uma noção do que onde você quer chegar. Se você não buscar o que eu quero lá na frente, eu tocar o meu negócio sem ser estratégico, a chance de sucesso ela é bem menor. Sem dúvida, né, cara? E tem, assim, óbvio que você olhando essa parte mais dos controles internos, né, toda essa parte de gestão, depois te abre oportunidades, né? E uma coisa que eu queria também, você falou que, né, que tem o Canivete Pool aí, o pool de vendas, né? Essa questão, né, de se organizar também, como que você vê essa parte, cara? Então, a gente sabe que já tá no sangue, né, no DNA da Nutripura, ela trabalha muito nessa parte de planejamento, né? Fazer com que o produtor ele pense no que ele tem que fazer. E a parte de pós-venda trabalha muito bem nisso. Uhum. O Canivete Pool, ele vem o quê? Ele vem para estruturar um volume de clientes que concordam a trabalhar com o mesmo objetivo, buscando melhorar a rentabilidade deles. Mas, principalmente, são um trabalho bem estratégico. Não é uma coisa, muita gente acha que é mil maravilhas, né? Você coordenar um grupo de produtores tão grande. Nem a pau. Mas precisa de muita estratégia. A gente tem um grupo de produtores que é um conselho comercial que nos ajuda muito na tomada de decisão. A gente sabe que a tomada de decisão é uma tomada de decisão por grupo. Então, a gente sempre fala que é trabalhar com estratégia e com planejamento o tempo todo. Legal. E aí, dentro dessa questão de você se organizar para poder vender melhor, existem algumas oportunidades e o Red é uma dessas opções. Quer dizer, você consegue acessar alguns mercados, mas ao mesmo tempo é interessante você fazer ali algum seguro, né? Alguma coisa para você garantir pelo menos uma margem mínima do negócio, né? Porque é aquela coisa que a gente brinca, né? Lucro pouco não mata ninguém, né? Então, assim, se você conseguir se organizar nessa questão, acho que seria interessante. E o Red é uma opção, né, que a gente conhece, assim, muita gente já faz, ainda que precisa aumentar ainda o número de produtores. Mas aí, Mariane, queria que você falasse um pouco pra gente o que é o Red, quais ferramentas, né, que existem aí de Red, como que de fato ele protege mesmo o negócio do produtor. Teria como você dar um panorama aí pra gente? Bom, primeiro, deu muito certo nossa visão de negócio também com a Nutripura, justamente por conta dessa estratégia. E o Red é uma das ferramentas que nada mais visa, né, proteger o patrimônio que é o boi gordo do pecuarista. Então, quando a gente faz uma analogia, e acho que muitas pessoas já ouviram falar dessa analogia, que funciona igual um seguro de carro. A gente tem o patrimônio, que é o carro, no caso, fazendo paralelo, a gente tem o boi, e tem vários riscos. No caso do carro, é a gente bater, ser roubado, e no caso do boi, é o mercado cair, e a gente, obviamente, ter um prejuízo enorme, né? Então, o Red, ele é uma ferramenta, né, financeira que permite a gente assegurar esse patrimônio contra a queda. Deixando claro que não é só para o patrimônio boi, mas quando a gente fala de rentabilidade, a gente também tem que estar muito atento aos nossos custos, né? Ou seja, para a gente garantir a rentabilidade, a gente também tem que pensar na compra, né, dos nossos insumos. Então, a gente faz esse seguro tanto para a compra do milho, quanto para a venda do boi, e no final, né, lógico, aí entra claramente a expertise da Nutripura, né, com gestão, com toda a questão dentro da porteira, que eles fazem isso com excelência, né, que são todos os pilares para a lucratividade do pecuarista. Detalhe um pouco assim, quais são as opções, né, que o cara tem? Quais são os tipos de ferramenta? Tem termo, como é que funciona a bolsa, tem que mexer na bolsa, porque às vezes o cara fica meio, né, não consegue entender direito. Quais são as que existem hoje, assim, que o pessoal mais usa? Sim. O termo já foi utilizado bastante, mas ele tá saindo um pouco aí da boca do pessoal, né, justamente porque o termo era feito direto com o frigorífico. E a gente tem visto que os contratos a termos têm saído bastante aí de uso, de contratos, né? De uso, isso. Justamente só faz termo aqueles pecuaristas que têm muito volume, enfim, é muito mais raro hoje em dia. Hoje a gente tem dois tipos, a gente pode seguir basicamente por várias, na verdade, estratégias financeiras, mas para quem está iniciando, quem não conhece, né, essa ferramenta, o Red, a gente sempre fala que tem as duas mais simples que ele pode começar. A primeira é a trava, que é bem semelhante ao termo, só que a gente está fazendo diretamente na bolsa. Então, se o pecuarista ele
olha lá na bolsa, na B3, né? Que lembrando que o REG é sempre referência preço São Paulo, né? Eu acho que mais pra frente a gente vai comentar como que isso funciona na prática para quem está em outras praças, mas ele estava o preço, olha quanto que está o preço na bolsa para um contrato futuro, por exemplo, eu tenho um animal para outubro. E a bolsa está me indicando, deixa eu ser mais específica agora, em 292,50. Então, eu vou travar esse preço. Se o mercado subir ou se cair, eu estou travada nesse preço. E a segunda estratégia que a gente fala aqui para quem começar é boa é o seguro. Que você compra o seguro, paga um valor por arroba no início, né? Então, eu vou comprar um seguro em 292. Se o mercado cair, eu ativo esse seguro. Agora, se o mercado subir, eu simplesmente não ativo esse seguro, né? Então, ele te assegura, mas permite você acompanhar uma alta caso o mercado volte também. Essa estratégia, ela é muito utilizada, principalmente em mercados incertos, que é o que a gente está vivendo agora. Será que a arroba volta a subir? Será que não? Então, se você tem você quer aproveitar uma alta, quiser ficar mais tranquilo, o seguro é uma boa estratégia. Sim, legal, bacana. E aí, Neto, pela experiência aí de produtores assim que eu já vi, que trabalhavam com a proteção, né, de preços, a gente sabe que esse negócio funciona, né? Só que a gente não tem muita gente que utiliza essas ferramentas de hedge, né? Por mais que ela tenha aumentado, ainda tem muita gente que não está familiarizado, né? Na sua visão aí, Neto, quais são os principais fatores aí, você conhecendo os produtores, né, lidando com eles, por que eles acabam, assim, o que impede eles de utilizar, de se organizar, né, cara, para proteger aí a lucratividade da produção? Qual que é a sua visão aí, sei lá, cultural, ou que você enxerga, cara? Acho que o primeiro fator, Paulo, é ele entender a ferramenta, né? Ele não consegue entender, ele fica meio perdido quando fala, né? E muitas vezes ele acha que ele vai ganhar dinheiro com a bolsa, né? Ele tem que entender que ele não vai ganhar dinheiro, ele está protegendo o patrimônio dele, né? Ele não pode entrar para especular lá. A gente sempre fala que a vinda da Stones para o processo nosso nos ajudou muito, por quê? Porque clareou um pouco essa informação para o produtor. E a gente isso é um trabalho de formiguinha, ele tem que testar um lote esse ano, testa outro ano que vem, testa um contrato de milho, mas a gente sabe que não é cultural. Então, tudo que não é cultural, ele demora a entrar no processo. Mas o nosso objetivo é que sempre, toda vez que você trabalha com o seguro, a gente sempre fala bem assim, né? Você torna mais tranquilo. A gente, lógico, sempre quer que os preços estejam bons, né? Mas a gente sabe que sempre pode acontecer uma situação que a gente não controla. Sim. Mas é cultural, é o medo mesmo de que eu vou colocar meu dinheiro lá e sempre achar assim, mas não vai baixar. Aquela aí, confiança, né? Quando abaixa, se eu tivesse... Mas esse é um ponto bem interessante, né? Porque, assim, eu lembro até que a Mariane também trabalhou lá no IMEA, né? A gente fazia os levantamentos ali de intenção de confinamento e tal. E, o confinamento talvez seja a atividade pecuária de bovinocultura mais arriscada, vamos dizer assim, né? Porque você tá comprando insumo, você tá vendendo boi, tem toda a parte operacional ali, né? E eu lembro, cara, assim, claramente que, sei lá, uma mínima parte fazia no mínimo, assim, né? Ou um seguro, ou qualquer coisa nesse sentido, né? E, imagina, cara, um negócio que a gente falou aí, 16 pila na diferença da arroba, dá uma diferença grande na lucratividade no fim, né, cara? E os caras não olhar isso e não prestar atenção, né? Dá até um medinho, assim, né, cara? A gente sempre fala bem assim, às vezes o produtor, ele acaba pensando, né? Não, o boi vai a tanto, né? E quando tá autista o mercado, ele não se preocupa muito com o negócio, com a proteção. Eu não sei se a Mariana pode confirmar isso para mim. Né? Ele se preocupa muito com a proteção quando está em queda, e talvez não é a melhor hora para fazer o seguro. Né? Na verdade, você tem que desconfiar do que está muito bom. O seguro é isso, né? Igual você compra um carro, sai com um carro lá, você não vou bater. Não faço seguro, depois se eu bater ou não. Eu acho que é um bom ponto que o Neto comentou. O pecuarista que entendeu, né, que fazer a proteção quando o mercado está em alta, que isso significa garantir um preço mínimo alto,
né? Você está segurando aquele preço. O pior cenário vai ser esse que você segurou. Sim. Entendeu tudo do negócio, né? A gente até fala aqui, faz uma analogia também, que o melhor momento para fazer o hedge é igual comprar guarda-chuva em dias de sol. Porque quando chover, é só você abrir, né? Imagine a gente comprar guarda-chuva quando tá chovendo. Vai estar caro, vai ficar só os ruins, e ainda você vai se molhar todo. Provavelmente você já tá molhado, né? Exatamente. Exatamente. Então, cara, essa é uma baita de uma analogia mesmo, cara. Faz todo sentido, né? E assim, se a gente pegar e analisar ao longo do tempo, né? A margem da atividade, a margem real, ela tem cada vez diminuído, né? As commodities são assim, né? E cada vez mais a gente entrando no mercado internacional e, pô, sempre vai ter alguma coisa que vai impactar no negócio e que não tem nada a ver com a gente, né? É uma coisa que é alheia à nossa atuação, né? Exatamente. Vocês comentaram muito sobre ser cultural, né? O pessoal não olhar sobre isso, mas antes a gente via que o boi ele era muito mais uma reserva de valor, né? A gente tinha uma atividade muito mais extensiva, o pessoal colocava o animal no pasto, deixava 4, 5, 6 anos e depois ia ver o que ia fazer com ele. E a gente não tinha tanta mudança nos preços, né? A volatilidade era muito baixa. Mas é igual você comentou, entra na jogada do mercado externo, principalmente China agora, que a gente sabe que é super dependente, né? Uma economia aí também super volátil. Quando que a gente ia viver uma guerra que está acontecendo hoje? Então as coisas começam a ficar muito mais difíceis e muito mais profissional, com muito risco, né? Sim. Então aquele que quer crescer, principalmente tem uma atividade arriscada como confinamento, né? Lógico, isso também pode ser feito para pecuaristas que fazem intensivo a pasto também, a pasto, mas precisa se proteger, porque senão você continua sendo só um entregador de boi para o frigorífico e não um vendedor de boi, né? Sim. Então você deixa os outros colocarem preço no que é seu. Sim. A gente não faz isso em nada na nossa vida, o que vai fazer com o nosso boi? Que não é barato. Sim, não é barato. Legal. E aí, Mariano, vamos dizer assim, ó, bom, eu sou um pecuarista, eu acabei de ouvir o que você e o que o Neto falaram, e eu falei, não, eu quero saber como que faz, quero saber como que utiliza essas ferramentas. Conta pra gente um pouquinho, acho que até o Neto falou, né, alguma coisa assim, o momento certo pra você fazer. Qual que seria o momento certo pra você fazer uma proteção como essa? Quanto custa? Quanto tempo que demora? Sei lá, dá pra gente ir o beabá aí de como é que faz, cara. Tudo começa quando o pecuarista tem o boi, seja animal próprio. Então, quando o bezerro nasce, ele vai para a engorda. Em algum momento é onde o seu risco nasce, porque uma hora ele vai ser abatido, então uma hora ele vai ser vendido. E para aqueles que fazem só recria engorda, principalmente que compra boi magro e coloca no confinamento, aí na compra do boi magro que nasce o risco, né? Então, é quando, em resumo, começa a ter o planejamento de abate desses animais. Para o boi, em termos de liquidez, a gente não consegue ter um horizonte muito longo para a gente proteger esses animais. Por exemplo, se eu sou um pecuarista que tem um bezerro, igual eu comentei, que é onde nasce o risco dele, a gente não vai conseguir fazer um seguro para daqui, né, 1 ano e meio, porque os seguros, né, os contratos do boi têm menos liquidez que os contratos de milho, por exemplo. Então a gente consegue sempre ter um horizonte de mais ou menos de 6 meses para frente. As pecuaristas têm que começar a pensar muito mais nos seus insumos, né, nesse primeiro momento, até a gente começar a ter mais liquidez para esses animais e fazer a proteção de fato. Agora, para os de confinamento de curto prazo, a gente já consegue. Então, beleza, temos o planejamento de abate, temos a quantidade de arrobas, e aí a gente vai para a bolsa. Então, a gente vê, né, a quantidade de arrobas, qual que foi o custo da arroba produzida desses animais, porque nada adianta a gente fazer um seguro que não cobre nem o custo dele. Então, lógico, vai ter momentos que é o momento agora, que os preços estão muito baixos, e que tá complicado até para alguns custos, principalmente aquele pessoal que tá trazendo um estoque caro aí desde o ano passado, né, de animais. Então a gente tem que fazer uma estratégia um pouco diferente. Mas aí a gente tem então a quantidade de arrobas, planejamento de abate e custo da arroba produzida. Olhando para o custo da arroba produzida, vamos então olhar o que os preços futuros estão nos dando. Aí a gente vai para a estratégia. A gente trava ou a gente faz um seguro contra a baixa, que é a chamada put. Feito isso, o animal vai ser levado até, né, a data de abate.
o pecuarista vai vender normalmente para o frigorífico. Isso tem que deixar claro, que muita gente acha que por a gente estar vendendo boi na bolsa, protegendo o boi da bolsa, a gente não vende mais no físico. Não, são duas, né, atividades paralelas. Aí ele vende para o frigorífico. Quando ele vendeu, fechou o preço, a gente vai para os nossos seguros para a trava e a gente vai liquidar a operação. E aí vai fazer, então, o saldo do ganho, se foi positivo ou se foi negativo. Basicamente isso. Cara, acho que uma palavra que você falou aí que resume muito é o planejamento, né? Porque assim, se você não sabe quanto que tá custando o seu animal, porra, você não sabe quanto você tem que receber, né, cara? Parece meio lógico, né, a gente falando assim, mas não é tão lógico, né, a hora que você vai fazer o negócio, né, Neto? Principalmente colocar uma estratégia onde que eu quero travar naquele momento, né? Porque senão eu fico esperando chegar naquele preço que eu quero travar e vai melhorar, aí não trava, vai melhorar, não trava. Então eu já boto um foco lá e eu chego naquele ponto, eu pego e travo, melhor coisa. E aí a importância desse planejamento técnico, né? Antes mesmo do planejamento de comercialização, né, Mariane? Exatamente. Você tira o emocional e traz pro racional, né? Então não tem como dar errado, números são números, a gente vai buscar ele e é isso, porque igual o Neto falou, e a gente tem muita experiência aqui, bateu o alvo, então vamos supor que o preço-alvo era R$300, bateu. Mas se bateu 300, agora vai para 305, vou esperar. E é sempre assim, vai subindo, até que quando vai ver, tá 270. Já deu o tombo, já. Já recebeu o tombo, exatamente. E não é por falta de aviso, né, Neto? Eu sei bem isso. Mariane, quanto que custa, cara, fazer um negócio como esse aí? Você tem mais ou menos uma base de valores, cara? Vai variando dia a dia e a todo momento, né? Porque os preços dos seguros sempre dependem de 3 fatores. O tempo, né? Ou seja, se eu fizer um seguro para mês que vem, vai ser muito mais barato de um seguro que eu vou fazer para daqui a 6 meses, certo? Além disso, volatilidade e também os preços, o nível dos preços futuros. Mas, para ter uma ideia, hoje, eu vou falar em porcentagem, é mais ou menos 2,5% do valor da arroba. Então, sempre trabalhar com esse valor que sempre dá preços bons e sempre é mais ou menos o que gira os seguros. Já a trava não precisa, né? A trava, ela não tem um preço de seguro, você trava, mas a bolsa não é a Stonex ou outra corretora. Às vezes exige um calção e é isso, não tem o preço do seguro. Então, são estratégias diferentes com custos diferentes. E aí é aquele negócio, né? É caro. Caro é uma coisa muito relativa, né? Eu costumo dizer que caro é aquele negócio que eu compro e não serve pra nada, né? Agora, se é um negócio que você compra e de fato te dá uma segurança ou te dá um retorno, aí faz sentido, né, Neto? E aí eu acho que é um pouco disso que a gente precisa fazer, né? Educar os produtores para poder, de alguma maneira, estimulá-los a usar, né, cara, uma ferramenta como essa, né? A gente sempre fala com o produtor, e a gente vem conversando, e junto com a Mariane há um tempo para cá, que esse custo do seguro ele já está embutido dentro do custo da roupa. Quando ele já está embutido dentro do custo da roupa, você já sabe, não, meu custo é esse, pronto, já está com o seguro e é muito mais fácil. Agora, se ele começa a ver esse custo depois e querer tracionar um momento ideal para poder fechar um seguro, sempre fica mais complicado. Entendeu? Porque ele acha que nunca está um momento ideal. E aí fica esperando, e aí chega o ponto que ele não consegue fazer mais, ou está muito caro, ou já está inviável de fazer naquele momento, porque ele pensa muitas vezes em fazer esse seguro quando o negócio começa a ficar feio, né? Uma queda, e não é o momento ideal, né? Então, no momento ideal, eu fiz todo o meu planejamento, eu tenho o custo do meu boi, eu sei quanto que eu quero ter de lucratividade, entendeu? Eu boto um alvo, igual a Mariane falou, chegou naquele alvo, está embutido no meu custo da minha operação, no custo da minha arroba, já faço. Exato. E inclusive, voltando a falar sobre o custo, como vocês comentaram, tem estratégia que chega a ser custo zero, mas lógico, aí são estratégias que são um pouco mais arriscadas, que não é para quem está começando, né, ter familiaridade, mas a gente pode ter, sim, estratégias que chegam a custo zero. Então, não tem desculpa para falar que, não, é muito caro. Sim. Não, E eu acho que é um pouco daquilo que o Neto comentou antes, né? Tem muita questão cultural. E assim, na verdade, eu me ponho muito no lugar, sabe? Porque assim, uma coisa que eu não sei, igual o cara virar pra mim e falar assim, Paulo, você não quer investir em criptomoedas? Eu olho pro cara e falo, porra, bicho, sinceramente, eu não conheço nada desse negócio, então eu não quero, né, cara? E eu acho que passa muito por isso, né? Se a
a gente começar a falar cada vez mais, eu acho que de repente começa a entrar um pouquinho mais na cabeça, a pessoa começa a pesquisar também, né? Porque eu acho que é isso, cara. A gente precisa também olhar com o olhar da pessoa, né? Que não entende e de repente, por conta disso, não quer investir, né? Com certeza, mas a gente faz um trabalho muito em conjunto também, né, Neto? A gente não começa a fazer nada se a outra parte não entende. Claro. A gente treina todo mundo da equipe é treinado, coloca todo mundo na mesma página. Todo mundo entendeu como que a ferramenta funciona? Sim, então agora a gente pode começar e vamos começar pelos mais simples. E aí vai avançando. Também tem uma estratégia na qual não precisa fazer 100% dos animais no começo. Claro. Dá para começar a fazer uma porcentagem pequena, para começar a entender no dia a dia como que funciona. E assim vai avançando. Igual a gente fazer intensificação de pasto aí, né? O pessoal dos pastos aí da Nutripura manja bem disso aí. Às vezes o cara não vai fazer 100% da área, pô. Faz ali 10%, 15%, né? Então é um pouco disso aí pra ir aprendendo aí e tal, né, cara? Então, legal, meu. Gostei, hein? Eu acho que ficou bem interessante. E aí eu já queria aproveitar aqui para agradecer vocês dois, né, por ter participado aqui com a gente do Canivete Cast. Esse é um assunto que particularmente eu gosto muito, né, cara, porque passa muito pela gestão ali atrás dos recursos, né, de você ter um bom planejamento e executar esse planejamento, que eu acho que é um ponto super forte aí do que a gente conhece da Nutripura, né, mas também trazer essas novas ferramentas, novas nem tanto, né, mas essas ferramentas que podem ajudar aí na parte comercial, né, cara? Porque se a gente juntar aí preço da arroba, custo e custo de produção, isso aí é o que faz a liga do negócio e faz o negócio ter lucratividade. Então, eu espero que quem esteja aí do outro lado tenha entendido um pouco mais sobre essa questão aí da gestão de riscos na pecuária e tudo mais. E eu queria agradecer a vocês dois. Muito obrigado e parabéns pelos seus trabalhos, né, Mariane e Neto. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, pela parceria aí, e eu me coloco à disposição também. É isso aí, muito bom. Beleza, Paulo, obrigado pela oportunidade. Mariane, tamo junto. Sempre. Precisar, só dar um alô. E fala aí, eu não sei se vocês têm redes sociais ou coisa desse tipo, né? Mas para quem quiser seguir um pouco do trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar? Bom, no meu pode seguir no meu LinkedIn, Mariane Tufani. Muito bom. No meu também, Neto Emiliani. Neto Emiliani, lá no LinkedIn, é só você chegar lá, se conectar e se precisar de alguma coisa, é só falar com a turma aí, tá certo? E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor nele, então considere compartilhar com alguém que precisa saber sobre essas questões que a gente comentou aqui. O Canivete Cast, ele está disponível em todos os agregadores de podcast e ele vai crescer na medida que você participar junto com a gente. E acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar por @Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Nutripura, www.nutripura.com.br, e acesse lá o blog Canivete, que você vai encontrar aí um dos melhores conteúdos técnicos sobre pecuária aí da internet, tá certo? Valeu, turma. Obrigado de novo aí, hein? Ficou um bate-papo super legal aí, tá certo? Obrigado, Paulo. Aí, nem precisou ficar nervoso. Aí eu vou me despedir de vocês com uma frase de muita sabedoria, tá certo? Se chover, não precisa molhar a horta aí, não, tá bom? Ótimo, essa é ótima. Ainda mais com os agrônomos aí. Aí, tá vendo? E tá chovendo, hein? Meu Deus. Nossa. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.